Imagine um lugar onde a luz do sol nunca chega, onde o ar é fétido e úmido, onde o crime e a miséria reinam supremos. Esse lugar era a cidade de Conwald, a cidade da escuridão, um pesadelo distópico que existiu de verdade no coração de Hong Kong. Erguida sobre uma antiga fortaleza militar chinesa, a cidade era um amontoado de edifícios decrépitos e tortos, que se apertavam uns contra os outros, formando um labirinto de becos escuros e buracos. A cidade era dominada pela Tríade, uma organização criminosa que explorava a prostituição, o jogo e as drogas, sem qualquer interferência do governo britânico ou chinês. A cidade era um cortiço vertical, onde cerca de 35 mil pessoas viviam em condições desumanas, em apenas 6 hectares e meio de terra. A cidade tinha algumas comodidades, como escolas e lares para idosos, mas eram de péssima qualidade, e não havia nenhuma regulamentação, nem mesmo de segurança. Cabos elétricos expostos, canos gotejantes e montes de lixo eram comuns, e os moradores tinham que se virar como podiam. A cidade era tão escura que os poucos raios de luz que conseguiam penetrar entre os edifícios eram chamados de Deus do Sol. Os moradores se locomoviam pelos telhados dos edifícios, usando escadas enferrujadas e passagens improvisadas. A economia da cidade era baseada na produção de bens baratos, como bolas de peixe, macarrão e produtos plásticos, que eram exportados para fora da cidade. Havia também vendedores de comida, que vendiam carne de cobra e de outros animais selvagens. As áreas mais sombrias da cidade eram o reduto dos cinemas de conteúdo adulto, das casas de jogos de azar, dos bordéis e dos vendedores de drogas. A heroína era a droga mais consumida, e os traficantes a vendiam sem nenhum pudor, a preços irrisórios. A cidade da escuridão era um inferno na Terra, e só foi extinta em 1994, quando o governo de Hong Kong despejou os moradores e demoliu os edifícios, pondo fim a uma das maiores aberrações urbanas da história. O que se esconde por trás dos locais secretos da CIA? Existem vários países que possuem o que são chamados de locais secretos, que são, segundo a Associated Press, prisões ocultas onde os detentos geralmente não são julgados por nenhum crime e não têm direitos legais, nem fiança ou ordem judicial. A CIA é suspeita de ter vários desses locais com nomes como Cobal ou Salt Pit, sendo este último local de uma prisão gerenciada pela CIA fora da base aérea de Bagram, no Afeganistão. Em 2005, foi revelado que nesse local foram praticados vários atos contra pessoas consideradas inimigas do Estado. Fontes internas o descreveram como um calabouço onde os prisioneiros da Al-Qaeda sofriam torturas indescritíveis. Os prisioneiros eram frequentemente amarrados com as mãos para cima em espaços pequenos e escuros e submetidos a práticas que incluíam o que é chamado em um relatório oficial da CIA de alimentação forçada. Outros métodos físicos incluíam colocar capuzes nos prisioneiros, dar-lhes comida ruim e manter o ambiente sempre gelado. Métodos psicológicos incluíam tocar música alta 24 horas por dia e usar táticas de privação sensorial. Um prisioneiro, Al-Nar, ex-segurança de Osama Bin Laden, foi encontrado depois de ficar sem dormir, sendo acorrentado em pé permanentemente por cerca de 13 dias. No entanto, os documentos da CIA não registraram quando sua tortura realmente começou. Essas práticas são feitas para humilhar e desmoralizar os prisioneiros até que eles se quebrem, tornando-os mais propensos a dar informações sensíveis aos seus torturadores. No mesmo relatório oficial, há detalhes de comunicações entre autoridades e torturadores, falando abertamente sobre afogamentos simulados e outras táticas para quebrar as resistências dos prisioneiros e torná-los mais dóceis. Os métodos avançados de interrogatório físico e psicológico da CIA são reservados apenas para os casos mais extremos. No entanto, a brutalidade desses métodos e a falta de humanidade e compaixão demonstradas são amplamente criticadas. Buraco Negro de Kolkata. Os britânicos consolidaram sua presença no Oriente nos séculos 17, 18 e 19, tendo a East India Company como núcleo econômico. Quando os britânicos iniciaram a edificação do Fort William em Kolkata para resguardar seus recursos comerciais, o Nawab de Bengala se sentiu afrontado. Em 16 de junho de 1756, insatisfeito com o controle britânico, o Nawab mandou um exército de 50 mil homens para impedir a obra do Fort William, acompanhado de 50 canhões e 500 elefantes. Um contingente de 170 soldados britânicos enfrentou os invasores por vários dias, mas acabou sendo capturado e aprisionado. Um dos líderes de Bengala lhes garantiu, citando: "Pela honra de um soldado, nenhum mal lhes acontecerá nesta noite."
146 prisioneiros de guerra britânicos, incluindo mulheres e feridos, foram despojados de suas vestes e empurrados para uma pequena cela no Fort William, medindo apenas 18 x 14 pés. A cela já havia sido usada antes para deter infratores menores e tinha duas pequenas janelas sob o sol ardente do verão indiano. O que ficou conhecido como o Buraco Negro de Kolkata se tornou certamente um inferno na terra naquela noite. Os prisioneiros torraram e sufocaram, pisoteando uns aos outros para chegar perto da janela e respirar um pouco de ar. Com o pânico se espalhando, os captores caçoaram e insultaram os prisioneiros enquanto eles disputavam pela pouca água que lhes havia sido dada. Na manhã seguinte, a porta da prisão foi aberta às 5 horas e descobriu-se que apenas 23 sobreviveram. O restante dos corpos foi amontoado ao redor da minúscula sala. O inglês que comandava o Fort William, um dos poucos sobreviventes, descreveu o evento, chamando-o de uma noite de horrores que não vou tentar descrever, pois eles desafiam qualquer descrição. Os britânicos se vingaram rapidamente, retomando o forte no ano seguinte com 3.000 homens e governando Kolkata por séculos. O Nawab responsável pelo maltratamento fugiu e foi posteriormente assassinado por seu próprio povo, tendo seu corpo jogado em um rio. Na costa de Gana, o Castelo de Elmina se destaca como o mais antigo edifício europeu ao sul do deserto do Saara. Foi construído pelos colonizadores holandeses em 1482, originalmente como um local de comércio de marfim e ouro. No entanto, por trás de sua beleza, paisagem e fachada branca, há uma história trágica. O Castelo de Elmina se tornou o maior centro de escravidão da região, onde os holandeses, dinamarqueses, ingleses, suecos e portugueses aprisionavam e vendiam pessoas africanas. Esses centros de escravidão eram fortemente fortificados para se defenderem de ataques de outros traficantes de escravos e piratas. O Castelo de Elmina guarda as marcas de sua violência e opressão nos canhões enferrujados em suas muralhas e nas celas escuras, úmidas e lotadas, onde as pessoas escravizadas eram confinadas até serem embarcadas. Nessas celas lotadas, os cativos sofriam condições horríveis e eram submetidos a constantes abusos e humilhações. Eles contraíam doenças como malária, e a falta de higiene e alimentação fazia com que muitos morressem antes de sair dali. Quando as pessoas escravizadas tentavam se rebelar, eram frequentemente executadas sem piedade. O Castelo de Elmina era um ponto-chave para os navios comerciais que levavam pessoas escravizadas, além de borracha e algodão, principalmente para a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, e depois voltavam à costa oeste da África com armas e munições. Acredita-se que cerca de 30.000 pessoas escravizadas passaram por Elmina a cada ano até 1814, quando os holandeses pararam de negociar escravos. Depois que Gana se tornou independente do Império Britânico em 1957, o Castelo de Elmina foi usado como um centro de treinamento policial ganês por alguns anos. Agora é um museu e um patrimônio mundial da Unesco. Hoje, uma placa perto da porta da cela diz que a humanidade nunca mais cometa tais injustiças contra a humanidade. Nós, os vivos, prometemos cumprir essa promessa.